mais detalhes sobre esse encontro, sobre outros assuntos? Exatamente. Na verdade, é mais um encontro entre Lula e Boric que acontece agora. O presidente Lula participa do Fórum Empresarial Brasil-Chile, realizado pela Confederação Nacional da Indústria e da Sociedade de Fomento Fabril. O evento, que acontece durante essa visita do presidente chileno ao Brasil, conta com o respaldo dos governos dos dois países. Boric está acompanhado por uma delegação de empresários chilenos e a expectativa é reunir cerca de 250 participantes, incluindo aí autoridades, empresários e representantes das organizações setoriais, tanto do Brasil, mas também do Chile. Boas informações, a gente vai estar acompanhando, tendo novidades também, a nossa Gabriela Oliva vai trazendo as informações. Vamos falar sobre o Hugo Motta e sobre a Câmara dos Deputados, Josi? Exatamente, Adriano. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou nesta segunda-feira que o Congresso deve concentrar seus esforços em temas como saúde, educação e segurança pública, que, segundo ele, são as verdadeiras prioridades da população. A declaração foi dada em meio à pressão de deputados aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que querem a votação do projeto de anistia para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. O pedido de urgência já conta com 262 assinaturas, mais da metade da casa. Motta disse que o tema será discutido com os líderes partidários após o feriado, mas ressaltou que busca conduzir o debate com serenidade e equilíbrio. O presidente também tem dialogado com ministros do Supremo Tribunal Federal na tentativa de encontrar um meio termo que evite tensões entre os poderes. Lembrando que essa fala do Hugo Motta tem muito a ver, e aí a gente já vai um pouco para a análise política sobre isso, tem muito a ver com a pressão que o Hugo Motta sofre pela votação do projeto da anistia. Projeto esse que teve o número de assinaturas suficiente para que entrasse em regime de urgência no plenário, mas que tem uma resistência não só por parte dos deputados governistas, mas principalmente de Hugo Motta, que não gostaria de colocar essa pauta em discussão e tenta chegar a um acordo com deputados de oposição para que esse seja um trâmite um pouco mais lento dentro daquilo que ele considera que seja prioridade para a Câmara nesse momento. O Hugo Motta, desde que assumiu, ele tem reforçado e tem falado muito sobre pautas que sejam de interesse coletivo. E aí ele dá nas entrelinhas, ele dá a entender de que o projeto da anistia pode até ter um interesse coletivo, mas não é um coletivo da sociedade, sim de um grupo específico que defende que aquelas pessoas que estiveram no 8 de janeiro, eles tenham uma pena diferenciada ou que sejam até mesmo liberadas pelos crimes que cometeram. E um exemplo clássico que a gente ouviu muito, o deputado Sanderson teve aqui dando declarações, participando aqui da nossa programação, o deputado Bibo Nunes, todos do PL, e eles sempre usam o exemplo da mulher que foi presa porque pichou o busto lá do Supremo Tribunal Federal, o busto da Justiça, com batom. Né? Você queria complementar alguma coisa, Gabi? Sim, Adriano, complementando o que a Josi trouxe, também o que você apontou, tudo também está ali no meio do interesse. E o interesse latente também do governo é colocar na gaveta de vez esse projeto da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. E amanhã está previsto, na verdade, um jantar com o presidente Lula, o presidente da Câmara, Hugo Motta, e também os líderes da Câmara dos Deputados. E é claro que esse assunto vai surgir ali na mesa como um dos pratos principais. E o governo, não cabe ao governo a sequência das votações da mesa diretora obstruir ou até mesmo essa pauta. O governo não quer dar publicidade, né? O governo é contra o pedido de anistia, contra o projeto. Tem deputados da base governista que são a favor do projeto de anistia, inclusive gerou uma grande confusão com o governo por causa dessa da assinatura e também desse aceno por parte de alguns parlamentares
que são de partidos que transitam aí no meio termo entre governo e oposição. Porque parte do partido tem espaço dentro do governo ou apoia as políticas do governo, e outra parte entende que alguns partidos, quando a gente está falando de partidos, estou falando do centrão, basicamente, deveriam sair do governo, até mesmo não seguir a política que o governo pretende seguir. Mas dentro desse relato, o que o governo quer é mudar um pouco a visão que a sociedade tem nesse momento, e a gente nota nas pesquisas sobre como é a avaliação do governo. O governo tem uma avaliação péssima nesse momento. Reprovação de 56%. O Lula nunca tinha visto uma situação como essa. Ele passou por 2 governos em que ele tinha aprovação de mais de 80%. Aí você vê no seu terceiro governo uma reprovação de 57%. Aí tem vários fatores sobre essa reprovação. Você tem os fatores que envolvem a disputa política, que ficou muito mais acirrada, de um lado de cá e o lado de lá, nessa disputa ou seja, política mesmo, da coisa direita, esquerda, polarização, Lula-Bolsonaro, ficou muito isso. E tem o fato de que é a vida real, que o cidadão vai no mercado fazer compras e se assusta cada vez que chega no mercado com o preço dos produtos da inflação. A inflação subiu, aumentou e fez com que os produtos também tiveram uma elevação na hora que você vai no supermercado. Tudo isso acabam sendo fatores que elevam o prejuízo na imagem do governo e que as pesquisas mostram. E por que eu fiz essa associação toda com a Câmara dos Deputados? Porque o que o governo quer nesse momento, e aí tem essa relação de jantares e aproximação com o Hugo Mota, com a própria viagem que o Hugo Mota vai fazer com o presidente Lula para o Vaticano, tenha certeza que uma das discussões, mais uma vez, será a questão do imposto de renda. Essa é a principal pauta que o governo se abraça neste momento, de que você aumentando a isenção do imposto de renda, chegando a R$5.000, pode fazer com que o cenário modifique um pouco, né, o cenário para o governo com relação à rejeição que o governo passa nesse momento de entendimento da população. Por quê? Porque daí você vai diminuir um pouco a carga para quem ganha menos. O governo diz que vai compensar isso com os super ricos, mas é uma compensação também que não muda muito, mas claro, tem uma compensação para você conseguir fechar as finanças, mas você faz o que em política se chama de pauta positiva, né? Assim como foi pauta positiva o evento que tivemos ontem, Gabi, se eu não me engano, dos pets. O evento foi na última semana. Foi, se eu não me engano, na sexta-feira, e um evento com uma pauta que acredito que agrada a toda a população, que é um RG para os pets, para monitorar, vacinar, castrar. A gente chama de pauta positiva. Importante né? Com certeza, é uma pauta bem positiva e que também traz um fôlego aí para o governo. Se o governo tivesse bem na imagem,